Golpe com criptomoeda. Corretores de moeda digital vão ter que pagar prejuízo provocado por um brasileiro aqui nos Estados Unidos. Quarta-feira é marcada por protestos contra armas em mais de 400 cidades do país e Califórnia é o primeiro estado a permitir que os moradores processem fabricantes de armas. New York sob alerta de ataque? Prefeitura divulga vídeo com dicas sobre como se proteger em caso de ataque nuclear e moradores ficam assustados. Presidente Joe Biden chega ao Oriente Médio para encontro com líderes sauditas para pedir um aumento na produção de petróleo na intenção de reduzir o preço do combustível aqui no país. E a gente te mostra em detalhes um musical sobre imigrantes com elenco hispano e latino que faz sucesso na Broadway em New York. For a promise written in the sand. Olá, muito boa noite. Boa noite. A edição de hoje começa falando sobre um brasileiro que está preso aqui nos Estados Unidos por fraude milionária com criptomoeda no valor de 110 milhões de reais. Ele teria montado um esquema falso de pirâmide para atrair investidores nos Estados Unidos e no Brasil. Agora, a Justiça brasileira decidiu que as corretoras que administravam essas empresas de moedas digitais devem arcar com os prejuízos. O brasileiro responsável pelo golpe se chama Gutenberg dos Santos. Ele criou a empresa de criptomoeda Arbit Club para atrair investidores com a promessa de retorno diário de 0,5%. Arrecadou milhões de clientes americanos e brasileiros, mas nunca pagou os supostos lucros. Gutenberg foi preso e extraditado para os Estados Unidos. Ele é acusado de lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e fraude bancária. Ele ainda vai ser julgado pelos crimes. Se condenado, pode pegar 30 anos de prisão. No Brasil, cerca de 150 investidores prejudicados recorreram à justiça. O juiz Márcio Teixeira Laranjo, de São Paulo, determinou que as corretoras de moedas digitais BitBlue, VZ Market e StableLink paguem os prejuízos avaliados em milhões de dólares. Uma das corretoras, a BitBlue, teria sido fundada por Alisson dos Santos, que é irmão de Gutenberg. A empresa está sendo investigada. E a cidade de New York está no centro de uma polêmica depois que a prefeitura divulgou um vídeo com dicas para os nova-iorquinos sobre o que fazer em caso de um ataque nuclear. O assunto, claro, causou um alvoroço entre os moradores da cidade que não entenderam se isso poderia ser um recado. O frenesi fez a prefeitura deletar essa postagem, mas a discussão permanece. O vídeo tem pouco mais de 1 minuto. Nele, uma mulher aparece dando dicas importantes, sempre com um sorriso no rosto. Ela orienta os moradores para que, em caso de um ataque nuclear, as ruas sejam evitadas. Pede que todos fiquem dentro de casa, no porão ou na parte mais central dos prédios. E orienta: se cadastrem para receber alertas de emergência da cidade de New York. And don't go outside until officials say it's safe. All right? You've got this. O vídeo, produzido pelo Departamento de Gestão de Emergências da cidade, foi postado no começo desta semana e gerou comentários caóticos. Muitos moradores da cidade passaram a suspeitar do alerta, alegando que algo pode estar para acontecer. Na internet choveram comentários. O músico country John Rich disse que a última vez que viu um vídeo como esse estava na 4ª série, na era Reagan versus Gorbachev. O que está acontecendo? Questionou. Esta outra moradora escreveu assustada: eu sou a única que estou aqui enlouquecendo com isso? Com a repercussão, o governo decidiu deletar o vídeo e se pronunciar dizendo que não há nenhuma ameaça específica e que a ideia era apenas deixar os nova-iorquinos informados sobre como se proteger em caso de tal evento. O prefeito Eric Adams disse que a decisão de produzir o vídeo educativo aconteceu depois que uma pesquisa mostrou que os moradores de uma das cidades mais importantes do país disseram não se sentir preparados em caso de ataques nucleares. Ele ainda pediu que as pessoas não fiquem alarmadas. Conforme vai tendo mais tensão, se aproximando cada vez mais do Ocidente, a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o prefeito soltar esse tipo de vídeo, além de causar pânico, a gente precisa lembrar que é uma forma de se prevenir
com absoluta certeza. Mas, sim, causa estranheza, principalmente pelo momento de tensão por conta justamente da Lituânia. É por isso que tanta gente estranhou. Apesar de ter saído do ar, o vídeo já está nas redes sociais. Então, todos nós tivemos acesso e todos nós deduzimos que há sim uma preocupação maior. Há quem ache, inclusive, que tem um pouco de exagero e pânico. Porém, a gente sabe que um ataque de bomba nuclear, a história já viu, que traz muitos problemas. Inclusive, a Rússia foi a responsável pelo maior ataque de bomba nuclear que já existiu. Não foi os Estados Unidos com as bombas nucleares lá de Nagasaki e Hiroshima. Foi a própria Rússia. Então, nós temos um histórico. É por isso, então, que o mundo ficou assustado e principalmente os cidadãos de Nova York. É isso, uma análise boa, né, da Beatriz, aí, essa cientista política, porque é um vídeo educativo, mas que momento, né, para divulgar um vídeo como esse deve ter realmente deixado todo mundo apavorado na cidade. Com toda certeza, um péssimo time. Afinal de contas, a gente está com uma guerra aí no leste europeu entre Ucrânia e Rússia. Imagina, Rússia ainda, dá para ficar com medo. Toda essa mesmo. discussão sobre armamentos nucleares ainda rolando fortemente com essa guerra. E aí aparece um vídeo como esse no meio do nada. Todo mundo desconfia. Óbvio. Por isso que a internet foi a loucura. Com toda certeza, né? E olha, agora a gente faz um giro com notícias mais importantes desta quarta-feira. O presidente Joe Biden começou hoje uma viagem de vários dias pelo Oriente Médio. Ele chegou a Israel e também deve visitar territórios palestinos. Em seguida, todos os olhares se voltam aí para a ida do democrata até a Arábia Saudita, onde ele se encontra com os líderes do país na esperança de convencê-los a produzir mais petróleo. Assim, ele quer reduzir o preço do combustível, que está elevando a inflação aqui nos Estados Unidos ao maior nível em décadas. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, o dia de hoje foi marcado por protestos. Em mais de 400 cidades do país, como New York, Chicago, Los Angeles e a capital Washington, grupos marcharam contra as armas, pedindo mais controle armamentista aqui nos Estados Unidos. Eles lembraram as tragédias aí recentes, como a do atentado de 4 de julho e o massacre da escola de Uvalde, em Texas. Olha, um levantamento mostrou que neste ano de 2022 não teve uma semana sequer sem um tiroteio em massa aqui no país. Já foram mais de 300 nesses 6 primeiros meses. Agora a gente fala de um flagrante impressionante em Ohio. Uma mulher acabou salvando a vida de uma família de 10 pessoas. Ela passava em uma rua quando viu a garagem da casa pegando fogo e começou a tocar a campainha desesperadamente. Até que um homem atendeu e ela avisou que a casa já estava em chamas. Ambos se desesperaram e toda a família acabou sendo salva por essa atitude. A família agradeceu a boa samaritana, disse que as 8 crianças já estavam dormindo naquela hora e que eles nem imaginam o que teria acontecido se não fosse por essa desconhecida. E olha, no próximo bloco a gente mostra como foi o evento na capital Washington, onde o Brasil assinou um pacto pelo desenvolvimento sustentável do Oceano Atlântico junto com outras nações. E tem também notícias sobre economia. O índice de preços ao consumidor de junho saiu. E não é uma boa notícia não, viu? A inflação voltou a subir e acelerou para 9,1% em 12 meses, o maior registro em 41 anos. A gente já volta. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. E já voltamos para falar da boa ação de um ciclista brasileiro que repercutiu e muito nas redes sociais. Pois é, ele salvou 5 filhotes de cachorro que tinham sido deixados num buraco cavado na terra. A imagem, claro, viralizou. Tiago Costa disse que não pensou 2 vezes, parou a bicicleta e resgatou 1 a 1 os filhotes.
Ele deu água e comida para os 5 animais que já estavam bastante fracos. Ele e o amigo não tinham como carregar os cachorros porque eles estavam de bicicleta, mas deixar esses animais abandonados novamente não era uma opção. Foi então que os 2 ciclistas tiveram a ideia brilhante de colocar os cachorrinhos dentro da blusa. Assim, eles poderiam pedalar e levar os filhotes junto. Esse vídeo do resgate dos cachorros, claro, rodou o mundo e foi assistido milhares de vezes. O ciclista profissional recebeu inúmeras mensagens de parabéns pela ação e a resposta de Thiago foi uma só: fiz isso por amor aos animais. E saiu a inflação do mês de junho e adivinha só, ficou mais cara acima do esperado. E claro, quem está pagando essa conta aí são os consumidores. Esse aumento marcou outro mês difícil para a população que já vem sofrendo com o aumento dos preços de tudo, desde mercado, aluguel, serviços e até as contas mais simples. O medo de uma recessão é cada vez maior. A taxa de inflação subiu 9,1% no mês de junho em comparação com o ano passado e surpreendeu os economistas que previam 8,8%. Esse índice é o mais alto desde 1981. A alta foi puxada principalmente pela gasolina, alimentos, aluguel e serviços médicos. Com essa subida, os analistas informaram que o salário do trabalhador despencou ainda mais, caiu 3,6% em relação ao ano anterior, ou seja, custo de vida mais caro e menos poder de compra. Quem mais sofre com as altas são os hispanos, latinos e os negros, que gastam uma parcela da renda pessoal com itens como moradia, transporte e alimentação. Os economistas já preveem que o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, deve aumentar ainda mais as taxas de juros para frear a inflação alta. Essa ação deve refletir direto no bolso do consumidor. Com um aumento mais agressivo das taxas, os juros do cartão de crédito vão subir, os empréstimos vão ficar mais caros e as hipotecas também. Esse aumento do Fed pode levar o país a uma recessão. Alguns economistas já falam que os Estados Unidos caminham para esse cenário de forma inevitável. Realmente a gente teve indicadores de inflação que surpreenderam, vieram acima do esperado, mostrando a maior inflação em mais de 40 anos. Isso a gente já sabe, todo dia a gente sente no bolso quando a gente vai abastecer o carro ou vai no supermercado. De fato, os vilões mais uma vez foram o preço de gasolina e de alimentos. A boa notícia que eu acho que fica é a perspectiva do mercado, é que essa inflação tenha feito pico agora em junho. Isso porque, quando você olha o preço de petróleo no mercado internacional, ele saiu de 125 dólares para 95 dólares, uma queda de mais de 20% no preço do petróleo, que tende a chegar também no preço da gasolina. O mesmo a gente pode falar sobre o preço de grãos, que influenciam, obviamente, os preços dos alimentos. A gente viu nos últimos 30 dias uma queda de mais de 20% nos preços dos grãos. Então, se por um lado a gente tem sentido no bolso essa inflação cada vez mais pesada, né? A boa notícia que fica é que, aparentemente, a gente espera que essa inflação ela possa ceder olhando à frente. E hoje, aqui nos Estados Unidos, na capital Washington, o Brasil, junto com outros países, assinou um pacto importante. Pois é, uma declaração pelo desenvolvimento sustentável do Atlântico. Essa sessão foi transmitida ao vivo pela internet. O Fórum de Pesquisa Oceânica de todo o Atlântico teve sua primeira etapa no Brasil entre maio e junho. Agora, o segundo momento da edição deste ano do evento é na capital norte-americana Washington. Foi durante uma sessão na tarde de hoje que líderes mundiais assinaram a Declaração de todo o Atlântico, um protocolo de intenções que visa estimular a integração de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação desenvolvidas pelas nações signatárias, ou seja, aquelas que são banhadas pelo Oceano Atlântico. Fazem parte do pacto o Brasil, Estados Unidos, União Europeia, África do Sul, Argentina, Cabo Verde, Canadá e Marrocos. As a scientist, it's an emotional day for me. Durante o evento, o representante do Brasil, o secretário nacional de Pesquisa e Formação Científica, Marcelo Morales, disse que estava emocionado ao iniciar um processo que tem potencial de ser algo tão grandioso. O mar é o elemento essencial da vida. A sociedade precisa mudar sua atitude predatória de exploração dos mares, disse ele. Thank you very much.
Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a intenção do tratado é estabelecer uma aliança de longa duração para o compartilhamento de conhecimentos, infraestruturas e capacidades aptas a promover o desenvolvimento sustentável do Oceano Atlântico. E no próximo bloco a gente fala sobre uma decisão do estado da Califórnia que se tornou o primeiro do país a autorizar processos contra fabricantes de armas. E na Flórida aumenta o número de casos de moradores que encontram surpresinhas desagradáveis no banheiro. Iguanas estão entrando pelo encanamento e aparecendo assim nas privadas. A gente já volta. E já voltamos para falar de um assunto que divide opiniões. Você gosta daqueles autoatendimentos, aqueles caixas que ficam nos mercados, farmácias e que você tem que fazer tudo sozinho? Pois é, passar a compra, colocar na sacola, pagar. Esse sistema deveria facilitar e ajudar os clientes. Mas não é bem isso que acontece. 67% das pessoas disseram que já tiveram problemas com esses equipamentos inteligentes. Esse auto-checkout cresceu muito nos últimos 2 anos nos Estados Unidos. A pandemia e a falta de mão de obra aceleraram a implantação desses programas de autopagamento em diferentes locais. Hoje, eles representam 29% das vendas de mercadorias em todo o país. Mas, ao contrário do que se esperava, nem consumidores nem varejistas gostam desse sistema. As máquinas deveriam economizar, já que não usam funcionários, mas ao contrário disso, permitem o maior número de roubos e erros nos produtos. Os empresários alegam que tiveram mais perdas do que lucros com os equipamentos. Pouco mais da maioria dos clientes também não aprova. 67% deles preferem evitar esse método de autopagamento por ser confuso, irritante e frustrante. Os consumidores se perdem no processo do autoatendimento. Apesar dos problemas, esse checkout veio para ficar. Analistas dizem que, odiado ou amado, a digitalização é a tendência do futuro. Cada vez mais se tornará comum e continuará dividindo opiniões até que se torne natural. E você, gosta ou odeia o autoatendimento? A gente está realmente perdendo, não perdendo, a gente está facilitando as empresas simplesmente sempre ganhar mais e tirando emprego, né? Você acha complicado? Até que já acostumei, né? Mas eu preferia que não, porque eu gostaria de ver as pessoas trabalhando. O assunto agora é armas. O estado da Califórnia é o primeiro do país a autorizar os cidadãos a processarem fabricantes de revólveres, rifles e pistolas por crimes cometidos com seus produtos. A medida foi anunciada 9 dias depois do atentado de Highland Park, em Illinois, que um jovem de 21 anos atirou contra pessoas que assistiam às celebrações do 4 de julho. Eloá Orazem tem todos os detalhes. Na Califórnia, o tiro pode acabar saindo pela culatra. O governador Gavin Newsom assinou ontem uma lei que permite a abertura de processos contra fabricantes e distribuidores de armas pelos prejuízos causados por seus produtos. A medida, segundo a administração californiana, segue uma lógica parecida com a utilizada pela Suprema Corte para não bloquear uma regra texana, que desde o ano passado permite que cidadãos processem qualquer pessoa que se envolver de alguma forma em uma prática de aborto. Segundo a equipe de Newsom, a medida vai exigir que fabricantes e distribuidores de armas tenham iniciativas razoáveis para evitar que seus produtos sejam usados de maneira irresponsável ou criminosa. Para John Roman, pesquisador da Universidade de Chicago, há uma relação quase mecânica entre o número de armas e de tiroteios. Ele diz: se você adicionar 100 armas, haverá outro incidente, mas se você adicionar 40 milhões de armas, como fizemos nos últimos 2 anos, você terá milhares de tiroteios. Não é que os donos de armas sejam pessoas más ou irresponsáveis, é que algumas armas inevitavelmente se tornarão armas de crime, sendo roubadas, perdidas ou vendidas para a pessoa errada. E é assim que nos acostumamos com os tiroteios. Quanto mais armas houver na sociedade, mais tiroteios acontecerão. E é apenas uma aritmética básica.
Essa decisão da Califórnia abre uma brecha numa lei federal de 2005 que deixa imune fabricantes de armas. Sob essa regra, as fabricantes não podem ser criminalizadas pelo uso de seus produtos em um crime, mas podem ser processadas por outros motivos relacionados, como negligência, quebra de contrato na compra de arma, defeitos da mesma ou publicidade inadequada, incentivando o uso de arma em situações de risco. Na esteira desta discussão, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos permitiu, em 2019, um processo por práticas de venda à fabricante Remington Arms Company, agora em falência. Os familiares de 9 vítimas da escola primária de Sandy Hook, que processaram a fabricante, receberam 73 milhões de dólares da companhia. Nos crimes mais recentes, em Chicago, Illinois e na escola de Uvalde, no Texas, foram usados rifles estilo AR-15. A empresa responsável pelas armas disse que está colaborando com as investigações nos ataques, mas nega envolvimento nos casos. A companhia diz que o local que vendeu as armas é ocupado. E olha, se você mora na Flórida, é melhor começar a olhar aí, analisar a privada antes de usá-la, né, Evelyn? Pois é que muitos moradores do estado estão tomando sustos enormes ao encontrar iguanas dentro da privada. Olha só. This one's big. Já pensou como você reagiria ao dar de cara com esse animal pré-histórico dentro da privada de casa? Oh my God, there's an iguana in my toilet. A Michelle ficou apavorada. Ela conta que estava preparando um lanche à noite quando resolveu ir rapidinho ao banheiro, mas ao abrir a porta, imediatamente a fechou de novo. Quickly shut the door. Enquanto o animal vivo estava lá, se banhando na privada, Michelle recorreu ao Harold, um especialista em iguanas e lagartos. I was able to grab it and pull it right out. Harold usou um aparelho para retirar o animal do banheiro da casa e disse que provavelmente ele entrou pelo encanamento. He was really big. Harold diz que tem trabalhado muito ultimamente com pedidos de socorro. Ele já retirou dezenas de iguanas de privadas neste verão. Os animais são comuns no sul da Flórida nessa época do ano. Embora tecnicamente não perigosas para as pessoas, as iguanas podem transmitir salmonela e, em casos raros, atacar ao se sentirem ameaçadas. Bom, depois dessa reportagem, eu tenho certeza que os moradores da Flórida vão começar a prestar mais atenção na hora de ir pro banheiro. Você tem esse hábito? Não, mas eu vou começar com toda certeza. Eu sempre olho, vai que, né? Não, eu teria medo. Se eu vejo uma iguana saindo grande dessa, eu vou sair eu correndo para um lado e ela para outro, né? Com toda certeza. Pior é a gente sentar na privada sem perceber e de repente tomar uma mordida. Já pensou? Nossa, nem fala isso. Não ia ser bom, não. Não. Bom, pessoal, depois do intervalo a gente fala sobre um sucesso de um novo musical da Broadway inspirado na história dos Dreamers, os jovens imigrantes indocumentados que foram trazidos pelos pais aqui para o país. E tem o alerta para os moradores do estado do Texas. As fortes ondas de calor deste verão e a seca extrema já ameaçam aí o fornecimento de energia no estado. A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Estamos de volta para falar da temporada de sucesso de um musical da Broadway que estreou neste ano e que ganhou o coração principalmente dos imigrantes. Pois é, olha, o espetáculo foi inspirado na vida dos Dreamers, aqueles jovens imigrantes indocumentados que foram trazidos pelos pais ainda pequenos aqui para os Estados Unidos. Agora, os produtores aguardam ansiosos pela oportunidade dessa peça continuar em cartaz na Big Apple. Com um elenco formado majoritariamente por hispanos e latinos, o musical americano foi um sucesso do começo ao fim. O espetáculo retrata a história de milhares de jovens que foram trazidos ilegalmente aqui para os Estados Unidos quando eram menores de idade, os Dreamers, como ficaram conhecidos. I am a dreamer.
Representando esses sonhadores, no centro do musical está Tony, filho de imigrantes mexicanos que tem o sonho de entrar na Marinha dos Estados Unidos, mas que se frustra ao descobrir que vive no país sem status, o que o impede de entrar para as Forças Armadas. For a promise written in the sand. Joana, que interpreta a mexicana mãe de Tony, conta que sua personagem decidiu esconder a situação de imigração do filho depois de ter um segundo bebê, desta vez nascido em território norte-americano. E ela sabe que as decisões que hicieron, ella y Martín, su esposo, no son necesariamente buenos, pero en el momento fueron lo mejor que poderiam hacer. O espetáculo também é um mergulho nas culturas hispanas e latinas, a partir do momento em que Tony, o protagonista, decide transformar sua frustração em motivação para defender as causas da sua comunidade, enquanto vive uma história de amor com sua amiga de infância. A atriz Legna Cedillo diz que se sentiu emocionada por poder fazer parte do espetáculo e passar mensagens tão profundas e importantes sobre o que é ser humano. O espetáculo estreou pela primeira vez em 2020 no Arizona. Neste ano foi trazido para New York e acaba de encerrar uma primeira temporada de sucesso no chamado Off-Broadway. Agora, produtores e elenco esperam por novas oportunidades de espalhar mensagens contra a intolerância e de respeito à diversidade cultural e aos imigrantes. Ai, Ruth, que pena que acabou a temporada, né? Mas tomara que fique, porque espetáculo assim, com uma mensagem tão bonita, principalmente para os imigrantes que fazem esse país andar, é tão importante, né? Eu concordo com você. E vale a pena assistir essa peça aí, tomara que ela realmente fique mais tempo em cartaz, porque transmite exatamente a realidade dos Dreamers, né? Que estão aqui sofrendo. É bom para todo mundo entender qual é a situação. Olha, bonita a peça, né? Lindo demais, adorei. E falando agora de verão, com as temperaturas aí subindo sem parar, o Texas entrou em estado de alerta. Algumas cidades já estão sofrendo blackout por causa do calor, viu? Pois é, essas temperaturas acima dos 100 graus Fahrenheit estão sobrecarregando o sistema que não está dando conta do recado. Houston está no escuro e sem ar-condicionado há 2 dias. Carlos Moreno conta que a energia acabou às 4 da manhã e que às 6 já era impossível ficar em casa. Para as 6 da manhã já estava calientíssimo. Juan Torres disse que tomou banho e se vestiu em minutos porque não consegue aguentar o calor dentro da residência na cidade de Houston. Vou ao shopping com as crianças e vou ficar lá até a luz voltar. Não são só os moradores que sofrem com o calor intenso. Esse comércio teve que fechar as portas no momento de maior movimento, o café da manhã, por causa da falta de luz. Essa situação já se repete há 2 dias em várias regiões do estado. As companhias elétricas do Texas trabalham contra o tempo para restabelecer a luz, mas não há previsão. Todo ano é a mesma história. O estado sofre com o calor ou com o frio intenso. As usinas não têm capacidade de aguentar a alta demanda de ar-condicionado das cidades e os resultados são os blackouts. As autoridades informaram que nos últimos 125 anos, o Texas registrou aumento de 2,2 graus nas temperaturas do estado e eles culparam o aquecimento global. Há 3 dias, o Aeroporto Internacional de Houston registrou calor de 105 graus Fahrenheit, um recorde atingido em 1909. Os técnicos temem que a previsão de calor acima do normal seja pior que o esperado e estão pedindo à população para poupar energia. E já que a gente está falando de verão, aí calor intenso, né, principalmente no Texas, em Houston, vamos dar uma olhada então como é que tá a temperatura amanhã, se vai fazer calor, se vai estar pior ou melhor? Olha, Boston, chuva, mínima de 63 graus, Nova York, sol, máxima de 90 graus Fahrenheit, Orlando, chuva, Miami, sol, máxima de 91, mínima de 74. Agora no Texas, Dallas, sol forte, 101 graus Fahrenheit, aí Houston, 92 graus Fahrenheit de máxima. Um pouco mais acima, em Seattle, máxima de 79 graus Fahrenheit, sol forte também.
São Francisco, tempo encoberto, mínima de 53, máxima de 70. Los Angeles, sol forte, 76, máxima, mínima de 59. Las Vegas, claro, 109 graus Fahrenheit de máxima. Evelyn, calor, né? Bastante. Muito calor, pessoal. Aí tem que tomar bastante água para se hidratar nesse verão. Pois é, com toda certeza, viu? E olha, antes da nossa despedida, tem uma dica aí que sempre faz sucesso quando a gente dá aqui no Américas no Ar. Tem lua cheia chegando, né, Evelyn? É isso aí, a Book Moon, ou a lua cheia de julho. Ela também é conhecida por esse nome. Já começa a iluminar os céus nessa noite de quarta-feira e de uma maneira particularmente grande, viu? Pois é, que hoje é o pico da lua cheia e quem olhar para os céus vai ver aí a maior lua já registrada neste ano. Além disso, é o período do ano em que a estrela está mais próxima da Terra. Meteorologistas avisam que os locais onde ela estará mais bonita de se ver são na costa oeste, nas grandes planícies ou no centro-oeste do país. Mas nas outras regiões do país, a dica aí é procurar um local fora das áreas urbanas com menos incidência de luz artificial para ver melhor esse espetáculo da natureza. Bom, o pico, vocês já sabem, é hoje, mas segundo a NASA, a lua cheia de julho vai ficar brilhando fortemente até sexta-feira. Então tem um tempo aí para poder curtir esse espetáculo. Para se programar e não perder, né? Isso aí. Bom, o Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera então vocês amanhã às 7h30 da noite. A gente chega logo depois do Cidade Alerta e agora vocês ficam com a série Todas as Garotas em Mim. Uma boa noite. Boa noite.